Olá, meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. E antes de iniciar o tema desta noite, quero dizer a você que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como este, no qual você vai ouvir ou assistir. E em seguida estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora neste canal pela primeira vez e ainda não está inscrito, entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino Claudino, em seguida aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e ativa o sininho para ficar em dias. Vamos para o tema desta noite, que diz como resistir aos espíritos maus. A Bíblia diz como podemos resistir aos espíritos maus e como nos libertar dele. Veja o exemplo dos cristãos do primeiro século na cidade de Éfeso. Algum deles praticava o espiritismo antes de se tornarem cristãos. Quando decidiram libertar-se do espiritismo, o que fizeram? A Bíblia diz um número considerável dos que haviam praticado antes magia trouxeram os seus livros e os queimaram diante de todos, como dizem Atos 19:19. Por destruírem seus livros de magia, aqueles novos cristãos deram exemplo para aqueles que desejam resistir aos espíritos maus. Hoje em dia, pessoas que desejam servir a Jesus precisam livrar-se de todas as coisas ligadas ao espiritismo. Por exemplo, livros, revistas, filmes, pôsteres e músicas que incentivam a prática do espiritismo e fazem-nos parecer atraente e emocionante, e não é. Inclui também amuleto ou outros itens usados para proteção contra o mal. Veja o que diz a Bíblia em 1 Coríntios 10:21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Alguns anos depois, os cristãos em Éfeso terem destruído seus livros de magia, o apóstolo Paulo escreveu-lhes: temos uma pugna contra as forças espirituais iníquas, como dizem em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra a hóstia espiritual do mal nas regiões celestiais. Os demônios não haviam desistido, eles ainda tentavam aproveitar-se dos humanos. Assim, o que mais aqueles cristãos tinham de fazer? Acima de tudo, disse-lhe Paulo: tomai o grande escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isto está em Efésios 6,16. Quanto mais forte for o nosso escudo da fé, maior será a nossa resistência às forças espirituais perversas. Veja o que diz em Mateus 17:20. E Jesus disse-lhe: por causa da vossa pequena fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Como então podemos fortalecer a nossa fé? Pelo estudo bíblico. Um exemplo: a firmeza de uma muralha depende muito da solidez de sua fundação. Do mesmo modo, a firmeza da nossa fé depende muito da solidez de sua base, que é o conhecimento exato da Palavra de Deus. A Bíblia, se lemos e estudamos diariamente, a nossa fé ficará firme como uma muralha forte. Tal fé nos protegerá
contra a influência dos espíritos mal, como diz em 1 João 5,5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Meus irmãos, como você pode ver, não é impossível se livrar-se de espírito mal. Às vezes, os espíritos mal, com permissão do Senhor, porque tudo que acontece na nossa vida é com a permissão do Senhor. Até se o maligno quiser nos tocar, é com a permissão do Senhor. Ele não faz nada que Deus não permita. Então aqui diz, não podeis beber do mesmo cálice do Senhor e do cálice dele. É como diz, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e servir ao demônio. Ou você decide, eu fico com Deus, eu fico com ele. E a escolha é sua. Deus não vai intervir nessa tua decisão. Mas, como diz aqui, muitas pessoas que servem a Deus ainda não são libertos. Carregam entre si, como se diz, coisas do passado. Como diz aqui, livros, revista, filme, música. Tem gente que ainda ouve música do mundo, né? É pecado ouvir música do mundo? A Bíblia não diz, mas tem muita música que não diz coisa com coisa. Na maioria das vezes é esculhambando a mulher, na maioria das vezes é desmoralizando o homem, e as pessoas gostam. Então, que música dessa pode exaltar e glorificar o nosso Deus? Então é melhor que você escute um hino, uma pregação, né? Ou louve a Deus, porque aí você está no louvor, também Deus atua. Deus faz milagre também no louvor. Então a música do mundo que não tem benefício nenhum para você, o ideal é você não alimentar-se com essas coisas. E aqui diz, né, o que fortalece a nossa fé. O que fortalece a nossa fé, né? Como podemos fortalecer a nossa fé? Pelo estudo da Bíblia, né? Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você vai para a igreja, quanto mais você busca intimidade com Jesus, você soldaliza, né? Firma a sua fé em Cristo. E o inimigo não te ataca, né? Então você tem que estar orando, jejuando. Se sua igreja não tem a prática de jejuar, então ora, lê a Bíblia constantemente, estuda sobre ela, ouve pregação como essa ou de outros pregadores, mas tudo isso vai alimentando tua mente, vai ocupando tua mente com outras coisas, e aquelas coisas do mundo não vão mais te afetar. Tu não vai nem sentir falta mais. A Bíblia diz que nós seremos uma nova criatura. Eis que tudo fareis novo. E aquilo que te incomoda não vai incomodar mais. Então, se você tinha um vício do álcool, vai ser liberto do álcool. Você pode ver várias pessoas bebendo, sentir o cheiro da cachaça e aquilo não vai te afetar mais. Se você era uma pessoa que usava droga, você estiver firme na palavra, né, buscando a presença do Senhor, você não vai, o risco de você cair é mínimo. Mas se você aceita Jesus hoje e não se solidariza, né, não ora, não jejua, não busca a palavra, não busca a Deus, então a tendência para você cair é rapidinho. Por isso que tem muitos cristãos aí, né, fracos na fé. Muitos cantores que agora há pouco caíram. Por quê? Porque não ora, porque não vigia, porque não lê a palavra, né? Muitos estão aí no mundo até hoje e tinha a instrução de Deus, era usado por Deus. Hoje estão no mundo perdido. E
Só Deus sabe se eles vão voltar e quando vai voltar. Muitos já faz anos e anos. Acabou-se. Então, meus irmãos, eu digo a você, não perca tempo com mais nada. Medita na palavra dia e noite, Salmo 1. Tenha prazer na lei do Senhor. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é lei. Então, medita na lei dia e noite, para que não venha cair em tentação. Amém? Vamos orar para entregar tudo na mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Senhor, livra-me de toda obra maligna. Senhor Deus, obrigado porque tuas palavras diz que o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o teu reino celestial, como diz 2 Timóteo 4,18. Sei que a nossa luta não é contra seres humanos, nem contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de treva, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, como diz em Efésios 6,12. Obrigado, porque puseste todos este inimigo sobre teus pés, como diz Efésios 1,22, e não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido, como diz Mateus 10:26. O meu futuro está em tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu te peço que visita todo aquele que está inscrito nesse canal, Senhor. E ajuda, liberta todo aquele que está preso nos seus vícios, seja ele vício de alcoolismo, vício de prostituição, vício de magia negra, vício de feitiçaria, qualquer vício, Senhor. Livra teus filhos desse mal. Senhor, aumenta a fé daquele que estão fraco na fé. Aumenta a fé dele. Fortalece e ajuda ele na permanência do teu caminho. Senhor, eu te peço também, ajuda todos os enfermos, aqueles que estão em hospitais, os que estão nas residências. Ajuda, Senhor. Protege com a tua poderosa mão e cura no nome de Jesus. Abre porta de emprego para que todo aquele que necessita de um sustento de sua família. Ajuda, Senhor, cada um, em nome de Jesus. Nesta madrugada eu te peço também, abençoa todo aquele que ainda não é salvo na tua presença, que teu Espírito Santo visite nesta madrugada e abençoe todo aquele que vai assistir ou ouvir esse vídeo e seja impactado pela tua palavra, em nome de Jesus. Nos abençoa nesta madrugada, nos dá a madrugada em paz, tranquila, reparadora na tua presença. Nos ajuda no amanhecer, que seja um amanhecer tranquilo, um amanhecer de paz e vitória, em nome de Jesus. É assim que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, dá um joinha para crescimento da palavra e do canal. Também ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.